Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, na nossa conversa, nós conversaremos com o Igor de Andrade. O Igor, ele é, ele é biomédico. O Igor, deixa eu ler a ficha técnica do Igor. Ele é biomédico pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é mestre em imunologia e parasitologia pelo programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ele é doutorando pelo mesmo programa, pelo programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia aplicadas. Esse moço novinho, ele tem experiência em antiviral, em cultura celular, em virologia e imunologia. Essa foi a razão da gente ter solicitado você, Igor, para essa conversa de hoje, que o tema é a potência mutacional de vírus de forma geral, do vírus SARS-CoV-2, e também nós queremos saber as perspectivas de novas ondas de contaminação do SARS-CoV-2 e em relação às pandemias. Por isso que a gente quis você, que trabalha que trabalha no laboratório de virologia também, que tem experiência nessa área, para auxiliar a gente para ter esse intercâmbio, né, da área da biológicas com a área da humanas e da artes, que é a nossa área, porque nós sabemos que está tudo relacionado, né? Para que a gente possa ter um intercâmbio para saber como é que a gente vai trabalhar nesse processo frente a essa pandemia. Então, frente a isso, a primeira pergunta que nós queremos saber, a gente quer que você explique um pouco como é que é a dinâmica mutacional de vírus de forma geral. E como que essa dinâmica vai afetar as ações de prevenção e terapêutica também, tanto as ações de prevenção quanto as ações terapêuticas para doenças causadas por esses vírus. E o que se sabe até hoje, assim, de que forma que esse comportamento de mutação da SARS, do SARS-CoV-2, principalmente aqui no Brasil, o que se sabe como é que se comporta, como é que esse vírus se comporta aqui no Brasil? Primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo convite e eu me predisponho sempre a estar presente e ajudá-los com o que for preciso. Eu acho muito importante a gente fazer esse intercâmbio entre áreas, porque eu acho que hoje nós conseguimos perceber e é claro que todas as áreas do conhecimento elas se interligam de alguma forma. E agora nós vemos que a área da saúde ela se interliga como todas as áreas em todos os cantos da área do conhecimento. E ela está impactando todas as áreas do conhecimento. E eu acho importante a gente levar esse conhecimento sobre virologia, sobre vírus, a todos os campos, para que a gente tenha um pouco melhor de entendimento, a gente converse um pouco mais, saiba um pouco mais, combata essas fake news, né? E deixe as pessoas mais calmas, mas também preparadas para o que pode vir, tá? E agora, vamos lá na pergunta, né? Vamos falar então dessa dinâmica mutacional de vírus. O que acontece? Os vírus, eles são entidades, tá? Que a gente considera como parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? São entidades que eles necessitam estar dentro de uma célula para se replicar, continuar seu ciclo de vida, seu ciclo replicativo. Dentro disso, nosso corpo, como maravilhoso que ele tem uma capacidade de se defender, tá? Vamos começar por aí. Quando ele se defende, ele vai matar o vírus e ele vai impedir o ciclo de vida desse parasita, que é o vírus. O vírus, ele da mesma forma que a gente, ele quer sobreviver. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar métodos. Quando a gente fala procurar, vem uma coisa mais ligada a consciente, tá? Mas não é conscientemente, é uma questão biológica, que ele vai tentar procurar modelos e formas de evadir respostas imunes ou resistências que as células possam ter para que ele consiga perpetuar sua espécie. Da mesma forma que nós temos que perpetuar nossa espécie, os vírus também vão querer, as bactérias também vão querer, parasitas,
vão querer fungos, outros animais, né, os mamíferos, anfíbios, todos vão querer perpetuar a sua espécie. E o vírus, como que ele vai fazer isso? Mutando. Quando a gente fala que é mutar, o que é isso? A gente vai alterar o código genético que tem dentro desse vírus. O que é o código genético? É o nosso DNA. No caso, os vírus, eles podem ser tanto de DNA quanto de RNA. São duas formas de materiais genéticos, só que os dois se relacionam, tá? O RNA é feito a partir de uma molécula de DNA. E o que acontece? Os vírus que são vírus de RNA, eles são vírus mais suscetíveis a mutações. O que é isso? É a troca de informações dentro desse genoma, desse material genético. E essa troca, ela pode tanto produzir vírus que são mais virulentos, mais patogênicos, ou seja, que conseguem causar uma doença mais grave, tanto quanto de produzir vírus que não vão ser capazes mais de infectar outras células. Então, a mutação ela vai em ambas as vias. O que acontece é que uma hora uma via vai funcionar. Então, mutação nem sempre é ruim. Não, nem sempre é ruim. Por exemplo, vou falar para vocês a questão do vírus da herpes. Hoje, 95% da população mundial tem o vírus da herpes. Só que não são todas as pessoas que esse vírus se expressa, vamos dizer assim, que ele demonstra sintomas e alguma coisa do tipo. Por quê? Ao longo da sua diversificação, ao longo dos anos, ele se adaptou a quê? A ser um vírus que vai se replicar, o nosso sistema imune não consegue eliminá-lo, mas ele não causa uma doença que vai nos degradar de forma a nos eliminar, que no caso nos matar. Por quê? Para ele, não é bom matar o hospedeiro dele. Porque se ele matar o hospedeiro dele, ele vai morrer também. Certo? O que acontece é que pode acontecer, igual aconteceu com o SARS-CoV-2, que é um vírus que potencialmente é encontrado em morcegos e por um contato com o pangolim, que é um animal muito comum lá na região da China, esse vírus acabou tendo um jump, que a gente fala, né, o host jump, que é um pulo de hospedeiro, entre aspas. Esse vírus ele saiu de um animal que era só infectava aquele animal, que era o morcego, passou a infectar um pangolim por alguma mutação, que a gente não sabe qual foi. E quando esse vírus, algum indivíduo entrou em contato, um humano entrou em contato com esse pangolim, esse vírus, por alguma característica que ele infecta o pangolim, ele foi capaz de infectar aquele primeiro indivíduo também, que foi o paciente zero. E aí, a partir disso, o vírus ele foi se adaptando, até que ele chegou onde nós estamos, onde começou a pandemia, lá na China. Por quê? Ele ficou tão adaptado à nossa espécie que ele só infecta agora a nossa espécie. E aí, ele possui as características de um SARS-CoV, que é a característica que tem o vírus que nós tivemos uma epidemia de SARS-CoV em 2002, 2003, e esse vírus atual tem algumas características parecidas com aquele, mas eles não têm a mesma origem. Então, o que acontece? Os vírus, a gente nunca vai saber para que lado a mutação dele vai, tá? O que a gente tem que entender é que ele sempre vai mutar de forma a ter o melhor fitness, que a gente fala. Ou seja, é uma melhor infecção e a melhor capacidade de perpetuação da sua espécie. Então, ele sempre vai procurar uma forma de que ele consiga replicar, não matar o indivíduo e acabar infectando mais pessoas para que esse vírus continue rodando, tá? Só que, até que esse processo aconteça, é um processo muito longo, não é um processo rápido, tá? E para alguns vírus. O que acontece, por exemplo, igual você perguntou, como isso afeta as medidas profiláticas e terapêuticas? Quando a gente vai, por exemplo, o vírus do HIV, que é um vírus que esteve sempre presente e vai continuar presente por muito tempo.
Ele é um vírus de RNA que ele tem uma capacidade mutacional muito grande. É muito exacerbada a mutação. Então, por que que hoje nós não conseguimos nenhuma vacina para o HIV? Por quê? A gente pega para produzir uma vacina, a gente pega uma cepa, um vírus com aquela característica. Então, nós temos tem dois HIVs, o HIV1 e o HIV2. Aí, o HIV1, ele é o mais patogênico, ou seja, ele causa doença mais severa. Então, nós vamos proteger contra o HIV1, que, consequentemente, você provavelmente vai se defender contra o HIV2 também. Aí, você pega um vírus, isola de um paciente aquele vírus, e a partir daquele vírus, você vai produzir uma vacina. Aí você produz a vacina, e nós temos que passar por testes clínicos, na verdade, vai passar por testes pré-clínicos, tanto em cultura de células, quanto em modelos animais. Depois você vai para o teste clínico de tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Isso tudo deve demorar, normalmente, demora de 8 a 10 anos para acontecer, todo esse processo. Aí, a hora que a vacina está pronta para fazer a testagem em massa, já passou uns 5 anos. Aí, a hora que você vai testar, não tem proteção mais. Por quê? Porque não é o mesmo vírus. Então, a mutação do vírus, ela vai impactar diretamente, tanto nas medidas profiláticas, que são a produção de vacina, quanto na produção de tratamentos. Um outro exemplo que é de tratamento, nós temos o vírus da hepatite C, que acho que é de comum, todo mundo conhece o vírus da hepatite C, todo mundo fala que tem que tomar cuidado. Ele é um vírus que ele muta bastante também, só que questão de tratamento. Nós produzimos os DAAs, que são antivirais de ação direta, ou seja, são antivirais que vão atuar diretamente sobre o vírus. E o que acontece? Você começa a tratar o paciente lá, hoje o que a gente trata bastante é com a ciclosporina e com a ribavirina. Só que quando começou, estava funcionando perfeito, muito bom. Aí, quando passou um tempo, começou a ter resistência, ou seja, o paciente parou de responder a medicação. Por quê? Você está dando um medicamento, aí você começa a matar o vírus. Os vírus que são mais fracos vão morrendo. E aí, o que vai sobrando? Aquele vírus que tem um fitness melhor, que ele infecta melhor as células, que ele consegue evadir do sistema imune, ou então que aquele composto não tem atividade sobre ele. E aí vai ficando só esses vírus e os compostos param de perder a atividade. É a mesma coisa que acontece com a bactéria. Com a bactéria, nós temos várias bactérias multiresistentes hoje, que são as famosas bactérias produtoras de KPC, que é uma enzima que degrada antibióticos. Da mesma forma, acontece com o vírus. Ele vai deixar de responder essa medicação, porque ele vai mutando, ele começa a ter mutações nas suas proteínas, começa a ter mutações no seu material genético, e esse composto para de ter atividade. Por quê? Aquela molécula que ele tinha atividade mudou. Ela não existe mais, às vezes. Então, essas mutações vão fazer com que o vírus perca ou ganhe alguma característica que aquele composto ou a vacina não vai conseguir proteger. E por que a gente toma vacina do H1N1 todo ano? Eu pensei nisso. Não dá para fazer os testes clínicos de todos. Sim, o vírus da H1N1, ele é um vírus também que muta muito, muito. Ele tem uma capacidade mutacional muito grande. Então, a partir de um ano, você tem que vacinar contra novas cepas, né, com novas linhagens do H1N1. Por quê? Eles conseguem prever as mutações que vão acontecer com o H1N1. E eles produzem vacinas características desses vírus que eles estão prevendo. E aí nos protegem contra a infecção dos H1N1 que estão rodando no país. Mas aí, nesse caso não são necessários os protocolos dos testes clínicos? Não, porque ela é uma vacina que ela já é aprovada. O que eles fazem? Como já tem um processo de produção, tudo que você utiliza na vacina, o próprio vírus é seguro, o que eles vão fazer? Eles vão fazer modificações nas características do vírus para estarem relacionados com o vírus que está naquele ano. Não vai ser uma alteração que vai causar... vai ter a necessidade de você passar por todos os testes clínicos igual está acontecendo agora. Tá? Porque como se você mudasse o vírus, tipo assim, agora não é H1N1, agora é H3N2. Aí você tem que fazer os testes clínicos. Apesar que nós temos, uma das vacinas é de H3N2, mas é só um exemplo.
tá? E só agora tem a última questão da sua pergunta, que é sobre a mutação, esse comportamento mutacional do SARS-CoV no Brasil. Nós temos um estudo só que foi publicado até agora, que inclusive teve uma participação de uma colega nossa do nosso laboratório aqui da UFO, e eles fizeram uma análise de 600 amostras de pacientes. E o que eles descobriram? Que, apesar de ser o mesmo SARS-CoV, nós não temos nenhuma cepa resistente, nós não temos nenhuma cepa nova, é tudo SARS-CoV ainda, tá? O vírus não mutou a produzir uma linhagem nova. Eles encontraram nessas análises 3 grupos, que a gente chama de clados. São 3 grupos de vírus que eles são o mesmo vírus, mas eles têm algumas características que eles fazem que eles formem 3 grupos. Mas a gente não sabe o que significa isso ainda, se isso vai estar relacionado à questão sintomática, se um grupo está mais relacionado a sintomas mais leves, aquele segundo grupo está relacionado a sintomas mais graves. Isso, agora nós vamos cruzar esses dados, né? Tanto das características do vírus, desses vírus, com as características dos sintomas daqueles pacientes que foram coletados. E aí, quando a gente cruzar esses dados, fazer toda a análise, você consegue, talvez, ter uma sugestão. Mas é um processo que é muito demorado e a gente precisa de mais amostras. Quanto mais amostras você pegar e fizer análise, mais confiável é aquele resultado, tá? Então, hoje, nós sabemos que nós temos esses 3 grupos de coronavírus do SARS-CoV-2 aqui no Brasil, mas todos são SARS-CoV-2, tá? A única coisa que a gente consegue descobrir desses grupos que acontece? A gente consegue mapear de onde veio esse vírus. Então, a gente sabe que um grupo está mais relacionado a uma origem da Europa, aí um outro grupo está mais relacionado com um vírus que veio lá da Ásia. A gente consegue rastrear pelas características. Aí agora falta relacionar com outras questões sobre os sintomas, ou então mutações que possam gerar uma linhagem nova. Mas até agora nós estamos tranquilos e seguros quanto a isso. É isso. Tá certo. E uma outra questão seria de que maneira esse caráter mutante do vírus pode dificultar a definição de protocolos de comportamento e mesmo a eficácia das vacinas, né, e de outros fármacos. Então, quando a gente fala de protocolo de comportamento, hoje, por que a gente não consegue... na verdade, vou tomar cuidado para falar, que é um assunto meio polêmico quando a gente fala de protocolo de comportamento, quando você fala de humanos, tá? Por quê? Nosso comportamento hoje, se nós mantivéssemos um isolamento social, distanciamento social, o uso de máscaras, ou às vezes até mais uma quarentena mesmo, que é o lockdown, nós conseguiríamos possivelmente diminuir a contaminação e a disseminação do vírus, assim, perfeitamente. E independente se o vírus mutasse, tivesse uma nova cepa, uma nova linhagem, um novo vírus, esse método de comportamento, o protocolo de comportamento, né, que a gente tem que ter em relação ao vírus, funcionaria da mesma forma, tá? Não teria isso. Mas quanto à eficácia de vacinas e outros fármacos, essa mutação ela vai dificultar bastante, tá? Isso é certeza, eu falo para vocês. Uma coisa que é bom a gente deixar na nossa cabeça é que o coronavírus ele não vai embora, tá? Ele apareceu, surgiu, ele está no mundo todo agora e ele vai ser como foi a H1N1. Ele apareceu, nós vamos produzir vacinas, produzir tratamentos e aí nós vamos continuar vivendo com ele. Nós vamos proteger. Eu acredito, pelo que eu estou vendo, né, das características de resposta imune, da infecção mesmo, eu acho que a gente vai acabar tendo que tomar vacina do Covid-19, para o Covid-19 todo ano também, como a da H1N1, tá? Porque eu acredito que o vírus ele tem a gente não identificou, por quê? Vou falar 2 coisas, tanto de vacina quanto para fármaco, tá?
que essas questões de mutação. Por quê? Uma que para fármacos, nós não sabemos os fármacos que têm atividade contra ele. Nós temos vários ensaios clínicos acontecendo, cloroquina não funciona, hidroxicloroquina não funciona, tá? A ivermectina, nós temos vários ensaios clínicos acontecendo, mas não tem resultados publicados ainda. Nós temos alguns tratamentos que estão relacionados à resposta imune que estão funcionando, que são os corticoides e interferons, e eles estão funcionando muito bem, ajudando bastante, é uma coisa que tem recuperado. Nós temos os plasma convalescente, né, de pessoas recuperadas. Então, você pega o plasma de pessoas recuperadas, que tem os anticorpos, e dá para as pessoas que estão infectadas, e isso está ajudando. Mas nós não temos compostos que falam assim, ó, nós temos esse aqui, por exemplo, nós temos o aciclovir, que é utilizado para tratar herpes, e ele funciona contra herpes. Nós não temos isso para o COVID. Nós não temos um composto X que funciona, tá? Não, nós não temos. E aí, o que acontece? Às vezes, na hora que a gente identificar um composto que tem atividade, aí nós vamos começar a tratar a população. Aí, passar 3 meses, esse composto não vai funcionar mais. Certo? Não vai funcionar para umas pessoas, para outras pessoas não vai funcionar, e aí vai ficar nesse lero-lero, tá? Quanto à vacina, é isso que eu te falei. É a hora que por que eles estão investindo tanto dinheiro e tanto tempo na produção? É tanto tempo assim, tá todo mundo focado nessas vacinas. Por quê? Nós não sabemos como que vai ser daqui a pouco o vírus. Como é que vai estar essas características. Por quê? Nós não temos tempo para procurar fármaco, para procurar vacina e fazer análise filogenética de sequenciamento, que é estudar o comportamento do vírus. E nós não temos, hoje, laboratórios, financiamentos e pessoas suficientes para fazer tudo isso. E estar preparado. Por quê? Nós não enfrentávamos uma situação de epidemia, principalmente com vírus respiratório, dessa forma, acho que a gente experimentou mais de 100 anos atrás. Só que todo mundo que estava lá naquela época que sobreviveu já morreu, né? Então aí a gente esquece, infelizmente. Não são a gente não considera os fatores históricos, né? Mas a gente não estava preparado, nem os médicos, nem os pesquisadores, apesar que quem trabalha com vírus já sabia que ia acontecer uma hora ou outra. A gente já estava avisando que ia acontecer uma epidemia de um vírus respiratório. Mas a gente não se preparou, nenhum país no mundo estava preparado para lidar com isso, nenhum sistema de saúde, tanto privado como público, tá? Nenhum profissional da saúde que estava sendo formado de qualquer área da saúde estava preparado para lidar com uma pandemia ou com o surto de um vírus respiratório. Não tinha treinamento nem nada. E os pesquisadores, quem tem treinamento, como nós que trabalhamos com virologia, não somos muitos. Então, nós estamos movendo pesquisadores de outras áreas para tentar atender a necessidade atual. Só que não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Infelizmente. Então, o nosso foco está indo mais para onde? Para a produção de vacina. Para quê? Para que a gente possa produzir uma vacina mais rápida. Essa vacina foi a vacina produzida mais rápida da história. Em um ano, essa vacina saiu de ensaios pré-clínicos para ensaios clínicos de fase 1, fase 2, e agora já está saindo do fase 3. Em menos de, na verdade, acho que menos de um ano. As duas vacinas que estão sendo testadas, assim, acho que nós temos umas 4 vacinas sendo testadas aqui no Brasil. As duas principais, que é a de Oxford, que é em relação com a Inglaterra, né? E a da China, que está sendo produzida lá no Butantan. Tem uma que está no Butantan, da China, né? E o da Oxford está na Fiocruz. Essas duas patentes das vacinas, elas são patentes compartilhadas, tá? Não é... E o pessoal fica assim com medo, não vou tomar a vacina da China. Gente, deixa eu falar uma coisa. A patente, quem produziu a tecnologia foi a China. Mas quem vai produzir a vacina somos nós, brasileiros. Porque, por incrível que pareça, nós somos nós somos o topo da vacinação no mundo. Nós somos o exemplo de campanha de vacinação e produção de vacinas no mundo. Nós exportamos vacina. Nossas vacinas produzidas aqui são vacinas de qualidade, de tecnologia altíssima, que não são encontradas em outros países. Tá? Nossa tecnologia de produção de vacinas são muito boas. Então,
as tecnologias vão ser, apesar de quem desenvolveu o método de produção, a ideia, não ser brasileiro, quem vai fazer a vacina são os brasileiros. Então, nós temos vacinas que vão ser uma quantidade, uma parcela das primeiras vacinas produzidas vão ser nossas, tá? Nós vamos ser nossos brasileiros. E o resto vai ser para a China ou então para a Inglaterra e tudo mais. O que acontece é que possa ter um pouco de complicação, porque nós não, apesar de a gente ter uma capacidade muito grande de produção vacinal, nós temos um limite de produção para produzir com qualidade a vacina. E isso, fazer isso para o mundo todo vai exigir um pouco de tempo, né? E uma divisão. Acho que não sei falar em números qual que é a produção semanal de vacinas, principalmente que vai ser para COVID. Mas o mundo todo vai querer, né? O que eu acredito que vai acontecer a gente vai ter a patente e eles vão compartilhar o protocolo de produção. Então, aí vai para os outros países e os países... Cada país tem um laboratório que tem capacidade de produção de vacinas. E aí cada um vai produzir o seu. Eu acho que vai ser... Eu vejo dessa forma, né? Minha opinião, vou deixar bem claro que é minha opinião, tá? Não sei, porque essa é uma... Aí não entra mais a questão científica, né? Entra a questão política e econômica. E aí já é questão que foge do nosso poder, né? Que às vezes... Sim. Exatamente. Então... E, assim, tem muita gente que está com medo, falando assim, a vacina vai ser intranasal. Gente, pode ser intranasal, que é colocando pelo nariz, pode ser no braço, pode ser em qualquer lugar. O importante é que a gente seja vacinado, tá? Independente da via. O importante é vacinar. É vacinar. Sim. Exatamente. Vamos para a próxima. A gente tem observado na mídia, né? Eventualmente, menções, muitas vezes, são cobertas de um tom misterioso, né? De que a gente deve preparar para novas ondas de contaminação em escala pandêmica. O que é fato e o que é mentira em relação a essa sugestão? Eu queria que você falasse um pouco das fake news também. Tá. Como se proteger delas, isso é bom sempre falar. Então, primeiro a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Tem muita informação, muito vídeo de WhatsApp. Eu mesmo recebo bastante, inclusive da minha própria família, tá? Tem que tomar cuidado. Procurem profissionais. Primeira coisa, se vocês tiverem dúvidas, procurem profissionais que trabalhem e tenham conhecimento sobre a área, tá? Nós temos vários profissionais da saúde que são capacitados para falar sobre, são epidemiologistas, virologistas, microbiologistas, que têm, apesar de serem formados em diversas áreas, têm alguma especialização nessa área de parasitologia, imunologia, microbiologia, que estão mais relacionados com isso. Então, elas têm uma ideia sobre o vírus, o que está acontecendo, como resposta imune e tudo mais. Nós temos um tom misterioso nas notícias porque, infelizmente, o mundo jornalístico ele é muito sensacionalista, né? Porque eles precisam vender a informação, né? Apesar que nós temos muita informação hoje que é exposta de forma muito imparcial, mas acaba que eventualmente acaba saindo um sensacionalismo, tá? Nós devemos nos preparar para uma nova onda de contaminação? Sim, porque ela é possível, tá? Ela vai acontecer? Não sabemos. Por quê? Nós temos países que passaram por um período de isolamento muito forte, então, tipo assim, fecharam tudo, ficaram 2 semanas, acabou os casos, aí abriram tudo, passou 2, 3 semanas, começaram a ter casos de novo, tiveram que fechar. Por quê? Nós temos que garantir um período muito longo de isolamento. Por que eu defendo o isolamento, eu defendo o lockdown, mas eu vejo como é difícil? Por quê? Para ele ser efetivo, ele tem que acontecer uns 2 meses. E de acontecer estrito. Para que o quê? As pessoas que estivessem infectadas, elas vão passar pela doença, aí elas vão parar de transmitir, e aí depois disso, acabou. Porque quem tinha, tinha.
quem não pegou, estava na sua casa, estava protegido, não vai pegar. O que acontece é que a gente fecha tudo, fica 2, 3 semanas, a gente abre, aí começa a vir gente de fora por exemplo, vou falar em questão de país. Aí abre o país, aí o país vem, outras pessoas de fora vêm, traz o vírus. Aí começa de novo, aí fecha, aí vai de novo. Aí vira esse ciclo vicioso, tá? Por quê? Igual, por exemplo, nós temos, parece que a doença veio assim, né? Veio do lado da China e veio vindo aqui para o Brasil. E agora, o que a gente, inclusive nós estamos trabalhando sobre isso, é que nós temos hoje, o Brasil tem um potencial de levar o vírus que nós temos hoje aqui, com as características daqueles clados lá nossos, de volta para o mundo. Tá? Isso pode, da mesma forma que veio para cá, a gente pode levar de volta. E nós temos que nos preparar para lidar com isso, enquanto nós não tenhamos um método de profilaxia, que são as vacinas, tá? E mesmo com as vacinas, pode ser que em algum momento isso volte a acontecer, tá? E a questão é, estejam preparados para que isso aconteça, para que vocês não fiquem surpresos quando acontecer. Mas isso vai realmente acontecer? Fica aí o questionamento. Vou falar um pouco das fake news, porque aí a gente vê essa questão do tom misterioso e do cuidado e tal. Muita gente fala, tem que passar álcool. Eu já vi recebendo, tem que passar álcool no nariz. Claramente isso é até pior, porque você vai acabar prejudicando a sua flora nasal, vai acabar mexendo com suas células da região nasofaríngea, você pode até se tornar mais suscetível. Nós temos pessoas falando de tomar vitaminas, proteger a imunidade. Você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar, se você tiver com hipovitamia, esqueci o nome da doença, mas quando você está com baixa quantidade de vitaminas, você tem que tomar vitamina, fazer reposição, porque você precisa ter seu corpo saudável, mas você não precisa ficar assim, sei lá, vai tomar chá disso, tomar água quente, fazer gargarejo com sal e vinagre, limão, sei lá, com água quente. Gente, não, tá? Igual eu disse para vocês, o vírus ele fica dentro da célula, tá? Ele não fica parado lá no meio do nosso nariz, lá assim, voando, lá sem fazer nada. Ele fica dentro da célula. Então, se você beber uma água quente, você não vai matar o vírus, você vai matar suas células. E provavelmente, células que estão saudáveis, tá? Então, tomem cuidados, assim, hoje nós temos muita... O próprio Ministério da Saúde tem um site de fake news. Então, se você tiver alguma informação que você está em dúvida, o próprio Ministério da Saúde tem um site que você pode mandar, e lá já estão descritas bastante fake news que já chegaram para eles. Mas se vocês ainda têm dúvidas, procurem profissionais. Nós temos hoje vários perfis, tanto no Facebook quanto no Instagram. O meu perfil eu abri para tirar dúvidas. Então, todo dia eu coloco uma caixa lá para o pessoal tirar dúvida e explicar, falar sobre coisas que estão acontecendo, eu trago novas informações. Por quê? Aí eu tento combater, a gente quer tentar combater um pouco essas fake news. Porque aparece uma pessoa lá e fala assim, eu sou... tenho isso e isso, mas assim, será? Que vê aquele vídeo no WhatsApp lá, você nem sabe de onde apareceu, porque ele já foi encaminhado 2 milhões de vezes. Então, você nem sabe quem é a pessoa, de onde ela apareceu. Então, às vezes, vocês podem arriscar um pouco também, dar uma pesquisada em sites científicos. Hoje nós temos muitos sites que trazem as informações publicadas em artigos científicos que são complicadas, descomplicadas nos próprios sites. Então, o Google está aí para ajudar a gente. Eu tenho uma outra pergunta também. Essa daí é uma pergunta que é importante, é interessante. Por que algumas substâncias elas dão tão certo em ensaios in vitro, no laboratório, enquanto quando são testados em ser humano não tem efeito? Tá. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente está trabalhando, que eu trabalho diariamente, que é cultura de células, nós pegamos uma célula
só de um tecido. Por exemplo, hoje, as células que eu estou trabalhando são células que são de rim de camundongo. E elas são um bom modelo para a gente avaliar a atividade antiviral para o vírus do chikungunya, tá? Porque elas elas aceitam muito bem a infecção viral. Nós temos também células, por exemplo, de rim humano, que são também células que aceitam aceitam bem a infecção por diversos vírus. E quando a gente pega uma célula, a gente faz lá pega uma garrafinha de cultura de células e nós temos uma linhagem só. Então, o nosso sistema ali é o quê? A célula que está lá na garrafa, nós estamos colocando o vírus e depois colocamos o composto para tratar o composto. Aí, o que acontece? O composto ele está agindo direto sobre a célula e direto sobre o vírus. E aí deu atividade. Mas você concorda que ali nós temos um sistema fechado que é só célula, composto e vírus? O composto seria o que você está testando, né? Isso, fármaco. Vamos falar do fármaco. Aí, deu atividade. Bom, isso é um bom indicativo. Porque se deu atividade ali, a probabilidade de dar atividade em próximos ensaios é muito alta. Aí nós vamos fazer testes em modelos animais. Então, nós vamos pegar os camundongos, que são os mais próximos, assim, em questões de facilidade. Eles compartilham 90% do nosso material genético. Então, eles estão muito próximos da gente. E eles têm um sistema completo. Então, eles não vão ter uma linhagem celular mais, só uma. Eles vão ter um sistema completo. Então, eles vão ter células do fígado, células do rim, células pulmonares, células cardiovasculares, células epiteliais. Aí nós vamos pegar o camundonguinho bonitinho, infectar com o vírus. A gente infectou. Esse vírus ele vai se replicar como se ele replicasse normalmente lá na célula, igual ele replicou nas células que a gente estava trabalhando em cultura. Só que aí, quando a gente administrar o fármaco naquele animal, o fármaco, quando você é enfermeiro, você vai saber, nós temos um processo de bioatividade desse fármaco. Então, ele vai ser metabolizado. Porque nós temos o fígado que vai metabolizar qualquer substância que esteja no nosso sangue, tá? E quando ele metaboliza esse fármaco ele pode perder a atividade, ele pode se transformar em um novo fármaco, tá? Ele pode sofrer quebras e se transformar numa nova molécula e ele não ter atividade mais. Ou o que acontece? Esse fármaco, ele pode ter atividade, ele tem atividade antiviral, protegendo contra a infecção do vírus ou matando o vírus. Só que ele pode ter atividade sobre outras células. Ele pode causar efeitos adversos muito grandes. Então, ele pode causar morte de células o próprio rim. Apesar de ele ter sido bom nas células, quando a gente está vendo a função renal, ele pode não ser bom, porque ele pode ser nefrotóxico, ou seja, pode ser tóxico para o rim, pode ser tóxico para o próprio fígado, para o coração. Então, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado com os resultados in vitro, porque eles estão olhando uma ou duas linhagens celulares separadas. E quando a gente tem um sistema completo, aí a coisa muda. E se às vezes não funciona no modelo em vivo, que é um animal, com a gente, mais perigoso ainda, tá? Então, por que quando a gente vai testar em humanas, muitas das vezes não dá certo? Porque nosso corpo é um sistema complexo. E para chegar na gente, a gente vai testando em sistemas separados, para ver se todos eles protegeu e teve boa atividade, é um bom indicativo para nós, que vai funcionar. Mas não quer dizer que vai funcionar, porque nós somos seres únicos. Nosso genoma é único. A nossa resposta imune é única quando a gente fala de biomas de animais todos, ela é única. Nós temos fatores que vão estar relacionados à nossa cultura, como a gente vive, então, como a gente se alimenta, como a gente trabalha, nas nossas origens, tá certo? Então, isso vai estar muito relacionado ao indivíduo, ao ser humano. Então, a maioria das moléculas hoje, é triste falar isso, mas a maioria das moléculas hoje que nós descobrimos com atividade antiviral, não só antiviral, mas com atividade anticancerígena, antibacteriana, em células, em animais, a hora que chega em humanos não funciona. A gente tem uma proporção lá, não lembro direito ainda, que acho que a cada 1000
moléculas, uma chega em ensaios clínicos. Não quer dizer que essa uma vai passar e vai produzir um novo fármaco, entendeu? É um Por trabalho quê? de Nós formiguinha, somos né? seres complexos, entendeu? Mas o que acontece? Nós temos muitas moléculas. Uma planta em si, ela tem mais de 10 mil moléculas. Então, às vezes ela não tem atividade para aquele vírus, mas ela tem atividade para outros, certo? Então, é por isso que funciona bem no laboratório, mas a hora que chega lá na prática, não tem essa atividade. Por exemplo, a própria cloroquina, que foi um grande problema que a gente teve. Hoje, inclusive no nosso laboratório, a gente usa a cloroquina como um controle, ou seja, ela tem atividade para muitos vírus em cultura de célula. Ela realmente inibe e ela não é tóxica para células. Só que aí, quando a gente pega um modelo animal e faz ensaios com a cloroquina ou com a hidroxicloroquina, tem animal que a maioria dos animais morre por causa da dosagem. Bem, Igor, eu gostaria de agradecer, tá, pelas informações que foram importantíssimas para a gente se situar também, para que a gente sabe que nós estamos todos no mesmo barco e que estamos todas as áreas relacionadas e que todos precisamos ter conhecimentos científicos, sem fake news, para que nós saibamos nos proteger, nos orientarmos para lidarmos da melhor forma nesse aspecto. Sim, nós, inclusive, da área da arte. Muito obrigada pelo aceite do convite e pelas informações pertinentes. Viu? É um prazer. Eu que agradeço. Pode contar comigo sempre quando vocês precisarem. Se tem meu contato, pode entrar em contato comigo. Eu estou super à disposição a ajudar, porque eu acho que vocês são profissionais da área artística, vocês são os principais. Todo mundo está sendo afetado, mas eu acho que vocês vão ser os mais afetados porque vocês vão ser interferidos de exercer a atividade de vocês, porque, infelizmente, é uma atividade que existe aglomeração. Porque isso que a gente gosta de aglomerar, a gente gosta de ver as apresentações, a gente gosta de participar disso. E vocês vão ser diretamente influenciados por isso, porque enquanto a gente não tiver uma forma de tratamento eficaz, uma profilaxia eficaz, a gente não vai conseguir se proteger suficientemente para que a gente possa juntar todo mundo junto, colocar todo mundo junto no mesmo lugar. Então, e eu acho que vocês teriam conhecimento e entender como funciona o vírus, parte básica, estar preparado para lidar com isso, para tomar as medidas de proteção quando isso tudo voltar, porque o vírus ele vai continuar, ele não vai simplesmente sumir da nossa vida. Então, a partir de agora, nós vamos ter que tomar cuidados para o resto da nossa vida, com relacionado a vírus respiratórios. Então, nós vamos ter que tomar esses cuidados. E aí, agora vai ser o nosso momento de se readaptar às novas realidades. E fazer isso que vocês estão fazendo é importante porque quando tudo passar, vocês vão estar preparados para lidar com tudo isso e se protegerem. Porque além das pessoas poderem se infectar, vocês vão estar sendo expostos, muito expostos. Não é só a questão das pessoas estarem lá na plateia se aglomerando. Vocês vão estar sendo expostos a pessoas de lugares diversos. E é um perigo para vocês também. Então, agora é esperar, mandar energias positivas e qualquer dúvida que vocês tiverem, igual eu falei para vocês, vocês podem ir lá no meu Instagram. Meu Instagram é Igor_AS. Eu todo dia posto uma caixinha, todo dia eu trago um artigo diferente, eu mostro para vocês como a gente trabalha lá dentro do nosso laboratório, tiro fotos, mostro as culturas de células, as células, que eu tento trazer um pouco mais. E aí, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês quiserem mandar mensagem, tirar alguma dúvida, ou então me chamar para tirar alguma dúvida com vocês, pode contar comigo, tá? A gente pode postar no evento? Pode postar no final pode sim. Créditos do Instagram? Tá. Pode sim. Eu acho que a gente, como a gente tem essa formação, a gente tem, no mínimo, a obrigação de tentar levar isso a maior quantidade de pessoas possível, para ajudar. Porque, poxa, meu dever, né? A gente é profissional da saúde, a gente tem que cumprir com o nosso juramento, que é o quê? Ajudar o próximo, a saúde do próximo. Então, pode contar comigo.
Tá bom. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.